O Joe tá à procura de um novo você nessa segunda temporada de You, e ela tem tantas reviravoltas nessa segunda temporada que eu nem consigo contar. A primeira temporada deu um vislumbre de como o Joe se apaixona fácil pelas pessoas, a segunda temporada mostrou as consequências dessa paixão e o que ele tá disposto a fazer pra conseguir o que ele quer. Fica comigo então pra gente falar sobre o final da segunda temporada e também falar sobre todas as mortes que tiveram e contar um pouquinho pra vocês o que eu espero também pra uma terceira. You foi uma série do Lifetime que estreou em setembro de 2018 lá nos Estados Unidos, chegou mundialmente em dezembro de 2018 na Netflix, então a distribuição mundial ajudou muito ela e ela realmente virou uma febre aí com todo mundo. Eu não tenho um amigo que não assistiu You. A Sarah Gamble e o Greg Berlanti são os responsáveis aí, os produtores dessa série, que criaram esse mundo baseado no livro Você, ou You, né, em inglês. A primeira temporada foi uma adaptação desse livro da Caroline Kepnes e ela seguiu ali mostrando um pouquinho sobre Joe encontra Beck e Beck gosta de Joe, Joe gosta de Beck, a paixão do Joe é muito obsessiva, acaba que Joe faz o quê? Começa a stalkear Beck e no final das contas Joe acaba matando Beck. Esse é o resumão da primeira temporada. E essa primeira temporada foi crucialmente baseada no livro. Então, assim, é uma temporada muito bem adaptada. Uma temporada que funcionou muito bem. E a segunda nós tivemos uma adaptação do livro Corpos Ocultos, que tá até aqui, eu vou pegar pra vocês. Esse livro aqui, Corpos Ocultos. Então, ele é vagamente baseado, porque assim, eu li o livro e eu percebi que tá bem diferente a série do livro, então eu acho que eles só pegaram algumas coisas que tem, assim, coisas bem pequenas, bem singelas, algumas coisas até que foram desenvolvidas, alguns arcos ali no meio, mas nada tão grande assim que fosse o livro no geral, igual foi a primeira. Mas o que mudou muito da primeira pra segunda foi a Candace, que ela era uma personagem que teria morrido no primeiro livro e na série ela sobreviveu, então deu uma alterada na segunda temporada. E eu gostei de como eles criaram esse ambiente novo pra segunda, porque o livro é muito legal, mas eu confesso que eu gostei mais do arco da série. Não que o do livro seja chato, eu gostei também, mas eu gostei bastante do da série também. A segunda temporada, então, seguiu mais ou menos mostrando o Joe mudando pra Los Angeles. Ele acabou se mudando de Nova York por causa dos crimes que ele cometeu e também porque a Candace estava começando a perseguir ele e falou que ia expor tudo que ele fez sobre os assassinatos. Ela ia contar pra todo mundo e ia expor ele. Daí ele acabou preferindo fugir, mas é claro que o Joe chega em Los Angeles e por causa dessa obsessão que ele tem, ele acaba se apaixonando por uma mulher chamada Love. E a vida dele se torna complicada quando a Love e outros personagens dessa temporada desvendam os segredos malucos dele. O Joe sempre tá dizendo que ele faz as coisas que ele faz por amor, mas a gente sabe que na verdade ele é só um transtornado mental que faz umas coisas malucas e tem uma trilha de corpos no caminho dele. Então, Joe, se toca, você tem problemas. E falando em corpos, durante essas duas temporadas a gente teve um total de 8 corpos. Então, é bastante coisa. E tudo envolve o Joe, então vamos então falar sobre todas essas mortes e vamos começar pela morte do Jasper, que foi um personagem bem aleatório que apareceu nessa temporada, mas ele foi a primeira morte aí pra iniciar todos os arcos. A gente viu que para construir uma vida nova em Los Angeles, o Joe assumiu uma identidade de um tal de Will Badenhide, um homem que ele conheceu em Los Angeles e logo em seguida prendeu na gaiola de vidro que ele tinha guardada dentro de um armazém. Ele acabou não pesquisando muito o passado desse tal do Will e acabou que o Joe se ferrou porque um tal de Jasper tinha uma dívida muito grande com ele e se ele não pagasse ele estava ferrado. O Jasper acabou rastreando o Joe, que está se passando pelo Will, e ameaçando ele de morte. Então ele acabou cortando um dedo do Joe, que era o Will na verdade, e ele falou que ele tinha que pagar 50 mil, senão ele ia morrer, né? Aí quando o Joe percebe que não tem dinheiro pra pagar, ele leva o Jasper pra gaiola de vidro pra mostrar o verdadeiro Will, mas o Jasper não liga ali se tem um Will novo ou não, se não era ele ou não, ele só quer o dinheiro dele. O Joe então pega uma faca depois de ser ameaçado pelo Jasper e acaba matando ele. O Joe então fez a primeira vítima dessa temporada, que foi o Jasper, e acabou que no final das contas, pra se livrar do corpo e das provas, ele moeu o Jasper no moedor de carne. Tipo, ele moeu um corpo. Como ele moeu ossos? Fica a dúvida.
Agora chegamos na morte do Henderson, ou Randy pros íntimos. O Joe mata o Henderson depois de encontrar um esconderijo dele cheio de fotos de garotas menores de idade que ele drogou e abusou ali, tirou fotos, segundo ele, incluindo uma foto da Delilah que tinha nesse arquivo dele. A princípio, o Joe amarra ali o Randy e ele planeja apenas ali fazer ele confessar para uma câmera e pronto, entregar ele para a polícia. Mas depois que o Randy acaba se libertando das cordas que o Joe prendeu ele, começa uma perseguição e acaba que o Randy cai da escada, bate a cabeça e morre na hora. O resto da temporada até que focou bastante nessa morte do Randy, assim, num sub-arco, mas ao mesmo tempo eles meio que cagaram. Tipo, foi tipo um personagem bem... caguei. Mas eles tentaram investigar quem era o real assassino, porque acharam primeiramente que era um suicídio e depois descobriram que era um assassinato. E quem matou foi o Joe, né? Mas eles não sabem. Essas duas mortes, por enquanto, não me impactaram. Tipo, eu olhei e fiz, tá ótimo, né? Eu gostava da Peach na temporada anterior. Quando a Peach morreu, eu ficava tipo... meu Deus, tipo, ela era bem irritante com a Beck, aquela apaixonite que ela tinha pela Beck, não gostava. Mas eu gostava da Shay Mitchell, e daí tipo, por que ela morreu? Mas nessa temporada eu tinha uma personagem favorita e eu até comentei no Twitter. Eu tuitei todos os episódios que eu fui assistindo, então se vocês não me seguem no Twitter, me sigam, porque quando tem série boa, série legal, eu sempre tô comentando lá no Twitter. E séries que eu não falo aqui eu também comento, então me segue no Twitter. O link tá na descrição, ou você digita Sinistéria, você vai me achar. Enfim, eu tinha comentado que a Delilah era a minha personagem favorita dessa temporada. Eu tava gostando muito do arco que envolvia ela. Eu achei a atriz um pouquinho bonita também, isso deu uma ajudada. E eu comecei a criar um afeto por ela, até postei minha personagem favorita. E ela morreu. Eu fiquei puto, é sério, tipo... por que, Deus? Por que você matou a Delilah? A Delilah, então, foi presa ali no aquário de vidro do Joe quando ela acabou descobrindo que ele foi o responsável pela morte do Randy. O Joe prometeu livrar ela dessa ali, ele tirar ela de lá, mas aí os planos dele mudaram quando ele descobriu que ela estava morta. E ele não pretendia matar ela de jeito nenhum. Aí chegamos, então, no episódio 9, que foi um episódio totalmente pra descobrir quem matou a Delilah. O Joe ficou pesquisando quem era o assassino, ele colocou vários suspeitos ali pra saber quem era. E no início a gente até acreditava que podia ter sido o Joe, até porque ele tava sob efeitos de LSD e ele também tinha sangue nas mãos dele quando ele acordou logo de cara depois que a Delilah já tinha morrido. Mas no entanto, no final do episódio, a gente realmente descobriu o verdadeiro assassino da Delilah, que não era o Joe, era a paixonite dele. A Love cortou a garganta da Delilah, tipo... filha da puta da Love, eu já não gostava dela. Aí quando ela matou a Delilah, eu fiquei com mais raiva. Ai, como é chato esses personagens. Tipo, ela se fazia toda de boazinha, amorzinho, paz e amor, e ela era uma vaca. O momento que a Love matou a Delilah foi o momento que ela percebeu que a Delilah era um risco pro relacionamento dos dois. A Delilah não era uma fonte confiável. O Joe falou, vou libertar ela, talvez ela não conte, talvez eu vou fugir, então ela não vai me encontrar. Mas o Joe pensou mais ou menos dessa forma. E a Love não, a Love, tipo, ela é uma jornalista investigativa. Então, é claro que ela vai entregar ele, tipo, um furo gigantesco. Ela não estava errada, porque eu acho que a Delilah faria isso. Então a Love acabou resolvendo os problemas com a própria mão e acabou matando a Delilah. Foi um desgosto ver essa morte, é sério. Chegamos então à penúltima morte da temporada, que é a morte da Candace. A ex-namorada do Joe, que foi apresentada lá na primeira temporada, acabou morrendo ali no episódio 9 da segunda, depois que a Love esfaqueou ela na garganta. O Joe tentou matar ela anos antes, enterrada viva em uma floresta, mas ela só encontra o fim dela depois que ela prende o Joe na gaiola de vidro ao lado da Delilah morta. Então ela acaba ligando ali pra Love e falando, Love, vem aqui, eu preciso de você. A Love então chega, olha pro Joe com aquela cara de cínica, fala, eu não acredito que você fez isso, Joe. E acaba que na verdade era tudo um teatrinho, porque ela levou a Candace pra fora ali de onde o Joe tava e matou ela. A Love se fez desolada e acabou matando a Candace. Eu não gostava da Candace, pra mim ela era uma personagem bem nena ali em tudo que tava acontecendo, mas tipo, a Love é muito cínica, muito prepotente e uau. 2 episódios eu criei um ranço que eu não criei na temporada inteira. Tipo, eu não gostava da Love, eu só não gostava. Mas agora, tipo, se eu visse na rua, eu matava a Love. Eu sou o Joe. Tem um saco preto aqui já preparado pra jogar a Love no lixo, igual o Joe me ensinou.
Brincadeira, gente. Aos olhos da Love, então, a gente pode perceber que ela viu a Delilah e a Candace como possíveis ameaças pro Joe que poderiam levar ele pra cadeia. Então ela preferiu se livrar das duas ameaças que ela já tinha visto e ela acabou matando as duas. Maluca! Agora chegamos à última morte dessa temporada, que foi a morte do carente do Forte. O Forte é o irmão da Love, né, que morre ali no final da segunda temporada, quando o Danny, o ex-peguete da Delilah, que também é um policial, acaba atirando nele. Antes dele atirar, a gente vê o Forte segurando uma arma na cabeça do Joe, enquanto a Love tenta convencer ele que o Joe não é um perigo. Mas segundos antes do Forte apertar o gatilho e matar o Joe, o Danny acaba matando ele, de longe. O Danny, que não sabia dos crimes do Joe, acabou pensando: você é um herói? Vou salvar esse cara? Vou matar essa pessoa que está apontando uma arma para outra pessoa? Fez uma coisa errada. Tipo, o Forte tinha probleminhas na cabeça? Tinha. Mas eram problemas de carência, problemas que ele teve na infância, e não eram tantos problemas quanto a irmã e o Joe tem. Mas agora, depois de tantas mortes, chegou a hora da gente entender melhor o final dessa série, entender as motivações da Love, entender um pouquinho sobre o Joe, porque a cabeça dos dois é realmente o centro dessa temporada. Teve um momento em específico que foi depois que o Joe viu a Delilah morta, que foi um momento que ele se auto-questionou. Ele olhou pra si mesmo e perguntou, tipo, Joe, você não muda, você não vai mudar, realmente, você é um monstro. E foi um momento de introspecção que ele pôde olhar pra si mesmo e questionar tudo de errado que ele fez. Ele até se questionou se o que ele fez com a Beck ia acontecer com a Love, já que ele tinha matado a Delilah. E foi um momento muito bom pro personagem, e se ele não tivesse descoberto que quem matou a Delilah foi a Love, talvez ele até tenha se entregado pra polícia e confessado os crimes dele, porque ele estava muito arrependido de tudo que ele já tinha feito. Mas aí a Love acabou atrapalhando tudo. Outra coisa interessante dessa temporada é que o Joe esperou tanto tempo pra conhecer a garota dos sonhos dele, e agora que ele conheceu, ele percebeu que não era isso que ele queria. Quando ele vê a Love pela primeira vez, ele se apaixona por ela, mas quando a obsessão dele acaba indo longe demais e o amor verdadeiro que ele tanto procurou acaba saindo pela culatra e cegando ele, os segredos da Love começam a vir à tona e ele não fica feliz com nada que ele tá vendo dela. Então, o Joe é realmente um romântico incompreensível na cabeça dele, mas ele tem muitos problemas, e esses problemas é relativo à infância dele, que a gente viu muito na série, e também tem algumas coisas no livro de interessantes, então eu recomendo vocês a lerem o livro para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Então a infância dele a gente concluiu, agora a gente tem que ver sobre a Love, que foi uma personagem que não teve uma pincelada completa nessa temporada, mas eu pude perceber que o dinheiro atrapalhou muito a vida dela, e também a carência que os pais dela deixaram também atrapalhou ali na cabeça dela. À medida que a Love começou a se tornar a alma gêmea do Joe, ela começou a pensar que ninguém podia estar no caminho dos dois. E é nesse momento que a gente pode concluir que ela é igualmente obcecada e psicopata igual ele. A Love tá pronta pra fazer qualquer coisa pelas pessoas que ela ama. E quando ela era pequena, ela até acabou matando ali a au pair do irmão dela, porque ela abusou sexualmente do irmão dela enquanto ele estava dopado. Ela achou que os pais dela nunca acreditariam nesse caso, então ela acabou resolvendo o problema sozinha. E é interessante, como eu disse pra vocês, sobre o quesito do dinheiro ser um dos problemas na vida da Love, porque ela pode resolver tudo com o dinheiro. Ela já viu que os pais dela acobertam muitas coisas, então o que é matar alguém pra ela? Não é nada, porque os pais dela vão acobertar a história e vai ficar por isso mesmo. Então se ela quiser matar 30 pessoas, ela vai matar 30 pessoas, que os pais dela vão subornar e passar a mão na cabeça dela. Então esse é um dos problemas. Pais ausentes que realmente não deixam você pagar pelos seus próprios erros, eles resolvem os erros por você. E hoje em dia acontece muito isso, né, com gente que tem dinheiro. Percebi também que a série queria que a gente criasse uma empatia logo de cara com a Love. Então nos primeiros 5 episódios, eles mostraram uma personalidade diferente dela, até mesmo quando ela narrava algumas coisas ali. Porque geralmente o narrador onisciente da temporada é o Joe. Mas teve um dos momentos que ela começou a narrar e mostrar uma perspectiva dela. E eu achei que eles quiseram criar uma empatia entre nós espectadores com a personagem, pra depois no final
quebrar essa empatia e entregar esse monstro que a gente viu no final da temporada. A Love sabia de tudo sobre a vida do Joe e ela se fez de inocente. Ela sabia sobre a nova identidade dele, ela sabia que ele matou a Beck, ela até estudou o Joe, então ela seguiu ele, ela leu aquele livro da Beck e no final das contas até pensou que a Beck não merecia o Joe. Então quando ela viu a Delilah ali no aquário de vidro, ela logo pensou, eu vou mostrar pro Joe que eu sou a mulher certa pra ele, eu vou fazer isso acontecer, eu vou matar ela e mostrar que eu faço tudo por amor, assim como ele também faz tudo por amor. Então foi exatamente isso. Ela leu as coisas que estavam no livro, ela estudou o Joe, ela conheceu o Joe e fez exatamente a coisa que o Joe antigo faria, né? Não sei se o Joe novo faria, eu não entendo muito bem a cabeça dele, mesmo tentando muito, eu ainda não consigo compreender. Mas a Love conseguiu fazer o que o Joe faria. Então o que o Joe do livro fez, ela também fez ali com a Delilah. Mas no final das contas, isso saiu pela culatra, porque o Joe não gostou de nada disso, o Joe não gostou da Love ser uma assassina, o Joe não gostou de tudo isso ter acontecido pros dois. O Joe ficou meio pasmem, né? Ele não entendeu, não compreendeu o que estava acontecendo. E a única razão pra ele ainda estar com a Love no final dessa temporada foi, na verdade, a gravidez surpresa ali que ela tava. Ele não quer que esse filho dele tenha uma infância ruim assim como ele teve, e isso impactou muito na decisão dele de não matar a Love. Porque a gente viu que ele tava pronto pra matar a Love em um dos momentos, mas ele não matou por causa da gravidez. Então, foi um momento decisivo pro Joe nesse momento aí, e foi um momento que ele falou, eu vou cuidar dessa criança, eu não vou deixar essa criança ser como eu fui lá na infância, que minha mãe apanhava, vou ser um pai bom pra ele. Enfim, o Joe, ele pensou dessa forma. Mas aí, no final, de novo, a gente tem uma surpresa, porque quando a gente acha que ele virou um pai suburbano, né, ele mudou pro subúrbio, eles compraram uma casa, 2 carros, estavam numa vidinha bem cômoda. Aí a gente vê o Joe ouvindo uma voz de uma mulher, ele vai até a cerca, olha entre a cerca e tem uma mulher com uma aliança ali. Joe, você não muda, cara. Você tem que mudar, era o mínimo. Você vai ter um filho, você tem que mudar. Parece que o Joe não entende que os erros do passado dele têm que ser consertados. Ele simplesmente sempre tá cometendo os mesmos erros. E eu achei que é um personagem que não vai mudar, sabe? Eu tinha uma esperança, mas ela acabou já, não tenho mais. O Joe acabou colocando na própria cabeça dele que, já que ele tá com a Love, uma pessoa maluca, uma pessoa insana, ele já tá pagando a penitência dele por ele ter matado todas as pessoas que ele matou, por ele ter feito tudo que ele fez. Então é uma penitência pessoal pra ele. Mas não é assim que se resolve. Ele vai cometer os próprios erros achando que os erros que ele vai cometer vão ser anulados porque ele ficou com a Love, sabe? É uma mentalidade totalmente errada. E além disso, ele também tá com a Love, como eu disse, por causa da criança. Ele não quer que a criança seja uma pessoa maluca, igual a Love foi, igual os pais dele também. Mas ele tem que entender que ele também é louco. O que adianta você ser louco, cuidar de uma criança pra ela não ser louca e ter 2 pais loucos, avós loucos? Então, vamos então falar um pouquinho sobre a 3ª temporada, uma coisa bem rápida, porque eu vou fazer outro vídeo, mas é bem rapidinho, só pra finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Então, pra acabar, vou deixar aqui pra vocês alguns questionamentos sobre a 3ª temporada. Vocês me respondem aqui, que eu vou fazer um vídeo sobre ela, então façam isso. Nós temos pessoas que sabem que o Joe não é uma pessoa boa, então temos Ellie, Wilbur e Hyde e também temos o Paco. São 3 pessoas aí que sabem que o Joe ali é ruim e sabem as coisas que o Joe fez. Então, pontas soltas pra uma 3ª. Nós também temos o filho do Joe. Será que é realmente filho do Joe? A gente não sabe. Tá em aberto, a gente não viu o teste de paternidade. Também temos a nova vizinha. Quem é a nova vizinha? A gente conhece a nova vizinha? Ouvi suposições que possa ser a Beck, mas a gente viu ela sendo morta. Apesar que a gente também achou que a Candace estava morta. Fica essa dúvida também. Será que o Joe e a Love vão ser um senhor e senhora Smith? Será que a gente vai ter uma morte ali? Será que Joe mata Love? Love mata Joe? O que acontecerá nessa 3ª temporada? Eu vou deixar esses questionamentos bem rapidinho pra vocês. Vocês me respondem o que vocês acham. Não só sobre isso, mas o que vocês acham que tem que ser desenvolvido numa 3ª. Tudo lá embaixo, nos comentários, porque eu quero fazer um vídeo bem legal pra vocês falando da 3ª temporada. Então, façam isso, porque eu gosto muito dessa interação que vocês têm comigo. Um beijão, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e na minha rede social me seguir. Até o próximo vídeo e tchau, gente!